Olá pessoal, meu nome é João Carlos, eu sou professor de História. A nossa conversa de hoje é sobre o período de 1968 a 1973, um período em que apresentou um crescimento econômico significativo. Por exemplo, em 1968, a economia do Brasil cresceu 11,2% e em 1969 cresceu 10%, ou seja, estou falando do milagre econômico. E aí eu faço a seguinte pergunta: será que um trabalhador desse período, que dependia do transporte público, da saúde pública, da educação pública, da segurança pública, estaria dentro desse milagre econômico? Mas antes de responder essa pergunta, inscreva-se no canal e deixe o seu like no vídeo. O crescimento econômico, chamado pelos historiadores de milagre econômico, do ministro da Fazenda Delfim Neto, que fez as elites e a classe média ter acesso aos bens de consumo, como os automóveis, eletrodomésticos, entre outros, como também o poder de investir e ganhar dinheiro, fez boa parte da população ignorar a tortura e a repressão da ditadura militar em troca da prosperidade material. O ufanismo do governo militar, o milagre econômico, somados à conquista da Copa do Mundo de Futebol de 1970, promoveu uma sensação de que finalmente o Brasil havia dado certo. Porém, a política econômica de Delfim Neto se baseava exclusivamente na entrada do capital estrangeiro para o desenvolvimento industrial e o investimento em infraestrutura. Além dos vultuosos empréstimos feitos pelo Brasil, as multinacionais se sentiam extremamente atraídas pela mão de obra do trabalhador, pois o governo militar limitava os aumentos salariais. Assim, ao mesmo tempo em que os empresários estrangeiros e a burguesia nacional lucrava, o trabalhador sofria com um brutal arroxo salarial. Aí você deve estar se perguntando, por que os trabalhadores não faziam greves, manifestações? Vale destacar que na ditadura militar as greves eram proibidas. Os sindicatos estavam sob o controle do governo e boa parte desses trabalhadores não possuíam consciência de classe. Com a prosperidade do milagre econômico, foram feitas grandes obras, umas de extrema importância para o desenvolvimento do país, outras duvidáveis e com consequências desastrosas. Por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, inúmeros estádios de futebol, a rodovia transamazônica, que tinha como objetivo levar o desenvolvimento para o norte brasileiro. Só que no caso dessa rodovia, que não havia nenhuma preocupação ambiental e social, foi uma construção desastrosa, ou seja, destruiu quilômetros de florestas, explorou camponeses e garimpeiros, como também promoveu o genocídio de vários povos indígenas. Assim, enquanto obras faraônicas e prédios suntuosos eram erguidos para beneficiar homens do governo e as empresas privadas, escolas e hospitais caíam aos pedaços. O milagre econômico trouxe um exagerado aumento da dívida externa brasileira. A dívida aumentou de 40 bilhões de dólares em 1967 para 97 bilhões de dólares em 1972 e 375 bilhões em 1980. Tanto que, a partir de 1973, o Brasil passou a viver uma grave instabilidade econômica. E para complicar ainda mais a situação econômica do Brasil, o chamado choque do petróleo, em virtude da guerra com Israel no Oriente Médio,
fez as nações árabes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo elevarem o preço do barril. E como o Brasil consumia 80% do petróleo que vinha de fora, isso acabou promovendo o fim do milagre econômico em 1973. A renda propiciada pelo milagre ficou concentrado nas mãos da classe média e da elite. Tanto que esse modelo concentrador de renda ficou conhecido na famosa frase de Delfim Neto: temos que esperar o bolo crescer para depois distribuir os pedaços. Acontece que esse bolo da riqueza nunca foi dividido e a situação das camadas mais pobres do Brasil só piorava. A concentração de renda no centro-sul brasileiro promoveu uma desigualdade social em relação ao norte e ao nordeste. Tanto que, na década de 1980 e 1990, muitos nortistas e nordestinos migravam para São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades do Sudeste na intenção de melhorar suas vidas. Porém, esse processo migratório promoveu um crescimento urbano desordenado, ou seja, muitos nortistas e nordestinos passou a morar em favelas com condições desumanas, sem saneamento, esgoto, habitação digna e mais, promoveu o aumento da criminalidade e o surgimento de vários grupos de extermínio. História neles.